Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estamos em uma data realmente sugestiva dentro desse painel em que nós podemos qualificar o Criador como um ser único, supremo, Criador deste planeta e dos demais milhões de planetas das galáxias e dos universos. Ele é o primeiro, ele é o último, não há outro e não há nada, como dizia Maimonides, não há nenhum material, nada na Terra que possa ser comparado ao Criador. Ele fez todas as criaturas da Terra e dos demais planetas espalhados por todos os universos. Por mais bela que seja a sua criação não substitui o seu Criador. Jamais não há seres humanos na Terra que tenha nascido de mulher que venha, porventura, substituir o Criador, que não se parece com nada que você conhece aqui neste planeta, embaixo deste Sol. Deuteronômios capítulo 11, ele declara como pecado mortal qualquer tipo de idolatria. Qualquer um que qualifique qualquer pessoa, por mais magnífica que ela seja, ou mais poderosa que ela seja, que qualifique ele ou ela como um Deus. Pois Deus só existe um. Disse um, indivisível. Próximo vídeo vou trazer alguns exemplos de idolatria espalhados pelo planeta Terra, do Egito à Índia, mas nesse vídeo vamos centrar única e exclusivamente na idolatria que é praticada há mais de 2000 anos no Ocidente. O cristianismo. O trabalho feito dentro destes canais há um custo, há tempo, não temos fonte nem monetização do sistema, uma vez que quando se fala a verdade no país que você vive, chamado Brasil, você é tido como não amigo do sistema. Portanto, se você gosta do nosso trabalho, vou deixar aqui as informações necessária para que você possa colaborar financeiramente com o nosso canal. Muito obrigado também. Já peço que compartilhe e se inscreva, se assim você desejar. Vamos fazer o nosso breve relato baseado no livro que deu origem às religiões cristãs. Para iniciarmos, não poderíamos deixar de primeiro falarmos do apóstolo mais importante do cristianismo, aquele que praticamente deu origem ao cristianismo, o apóstolo Paulo, que está escrito lá em Atos. E se vocês observarem, assim como outros, o apóstolo Paulo foi a pessoa que levou a cristandade a ter menos crença na ciência, na medicina, e mais crença nas coisas, entre aspas, espirituais. No caso, os milagres. E você pode ver que está escrito em Atos, um feito extraordinário, entre aspas, onde o lenço de assoar o nariz e limpar a boca era o objeto que este usava para curar as pessoas que tinham certamente algum tipo de enfermidade. Vejam só, a controvérsia está no fato que existia um outro apóstolo chamado Lucas. Ele era de origem grega e viveu na mesma época que Paulo. São incontáveis as vezes que Lucas fora chamado para fazer algum tipo de procedimento médico nos próprios seguidores do chamado Jesus. Lembrando para vocês que o Lucas era um médico por formação. Se não fosse pela intervenção de Lucas, muita gente ligados a Paulo, ligados ao JC, teriam perdido as suas vidas. Nós pegarmos a atualidade, onde tem milhões de líderes, milhões de igrejas pregando as mesmas coisas que o Paulo pregava no passado,
No entanto, todavia, se você for a um consultório, a um hospital, lá está milhares e milhões de pessoas que frequentam estas religiões, mas que dependem da ciência médica para não perderem as suas vidas. Cadê o óleo santo? Cadê o lenço santo de Paulo, que não cura os seguidores destas, entre aspas, UTIs espirituais? Lembrando a todos que o Talmud conta uma história de um aluno que, por alguns motivos que em outro vídeo eu posso contar para vocês, o que de fato houve para que esse aluno se rebelasse contra o rabino, né, contra o seu, abre aspas, mestre da época. E essa pessoa, ele formou, né, um grupo de pessoas e começou a ensinar da forma que ele achava que deveria ser, não é, o caminho para uma determinada felicidade. E uma certa feita, alguns rabinos estavam a observar este fazendo seu proselitismo e perguntou, mestre, entre aspas, o que farei eu, rabino, ou eu, israelita, para herdar o futuro, né, ou a vida eterna, o Olam Rabá? E ele respondeu, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Respondeu este, que certamente é o Yeshua, né? O JC. Disse ele, abre aspas. Então respondeu Jesus ao israelita, abre aspas. O que está escrito na lei? Perguntou o Jesus ao israelita, que indagava a ele sobre o que fazer para herdar a vida eterna. E aí respondeu o israelita a Jesus: amará o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, de toda a tua alma, ao próximo como a ti mesmo. E respondeu Jesus: falaste bem. Observe só que aqui ele não falou que ele seria o cordeiro, que bastaria olhar para ele e seria salvo. Não, ele apontou que se você não guardar a Torá, os mandamentos da Torá, aquilo que foi escrito para Moisés, a sua salvação estará bem comprometida. Foi isso que respondeu o Jesus para o israelita. Nada de diferente do que é feito desde o Sinai até esse momento. Se você não ouvir esta voz que te manda, que te aponta, que te ensina que o único meio de você alcançar a vida eterna são as Escrituras dadas por Deus a Moisés e Moisés ao povo, você está caminhando para o abismo. Incrível que pareça, meus amigos, nos últimos anos surgiu uma religião chamada cristãos de Kippah. Estes que começaram a ler com mais atenção aos 5 livros de Moisés, e a conclusão que eles chegaram que o Jesus diz que a salvação vem da Torá e não dele. Logo, se a Torá é a salvação, qual importância tem o ser humano chamado Jesus? Logo, a luz está na Torá e não na criatura chamada Jesus, correto? Para encerrar, meus amigos, o nosso bate-papo de hoje, eu vou trazer para vocês Deuteronômios capítulo 22, versículo 12, que determina como bastardo um filho fora do casamento, proibindo esta prática entre os seguidores da Torá. E aí vocês lembram da história de uma adolescente com mais ou menos 14 anos. Só por isso, né, já se constitui uma proibição, um crime no dia de hoje,
chamado pedofilia, não é mesmo? Mas a coisa vai ficar mais grave ainda. Um guri surge na barriga de um adolescente menor de idade e, para piorar as coisas, noiva de um outro cidadão. E o cidadão percebe que ele não teve nenhuma relação, porque é de costume no judaísmo as moças casarem sem terem relações íntimas, para que isso aconteça após o casamento. Há todo um ritual para que isso aconteça. Portanto, é complicado. Este fato por si só já determina que essa religião que hoje diz que ela é a única salvação nasceu de uma mãe adolescente comprometida com outro cidadão que, ao ver aquilo, ficou escandalizado, e o próprio livro dos cristãos diz o seguinte: ele não abriu a boca para não envergonhar a moça que estava grávida. Eu diria que ele amava muito ela e quis, não é, esconder aquele fato para não perder aí a sua amada. Obrigado pela sua atenção. Nosso objetivo é mostrar alguns fatos e a minha opinião, que não é a sua opinião. Não estou aqui convidando você a ser um ateu, mas mostrando para você um outro lado da moeda que talvez você até hoje não tivesse conhecimento. Quer ajudar nosso canal? Fica à vontade. E eu agradeço e pedindo desculpa se por alguma palavra eu causei algum ressentimento em você. Muito obrigado pela atenção e deixe embaixo a sua opinião. Ela será muito bem-vinda para nós outros.